Oi, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio aqui do Entre Fronteiras. Eu sou a Nanda, essa é a Sara. Oi, gente. E hoje a gente tá aqui com um casal super especial pra gente. Eles são nossos amigos. Hoje a gente vai poder falar um pouco sobre a vida deles, sobre o que Deus tem feito através deles também. Eles também são imigrantes, são brasileiros, são lá do Rio de Janeiro e vieram aqui para Portugal. E hoje a gente vai poder conhecer um pouco mais da história, da família, do ministério. E a gente está super animada porque, como eu falei, eles são nossos amigos, eles moram no nosso coração. E é um privilégio poder ter vocês aqui com a gente, Ruth e Bernardo. Obrigada. Obrigado. Uma honra estar aqui com vocês hoje. Então, gente, a gente quer começar... Eu coloquei aqui, gente, o meu guia, o celular. Mas a gente quer começar sabendo um pouco, assim... A gente já sabe um pouco, né? Mas para contar pro pessoal quem são vocês. É a primeira vez que a gente está entrevistando duas pessoas ao mesmo tempo. Bem legal. Inédito, gente. Então, eu acho que marido e mulher já tem essa dinâmica, né? De um fala, depois o outro fala, e um não interrompe o outro, né? Mas... então, a gente pode começar pela Ruth. Se você puder contar um pouco de você... Você tem 4 irmãos, né? Os seus pais são pastores. Como que foi o seu encontro, assim, pessoal com Jesus? Bom, na verdade, eu tenho 3 irmãos. 2 mais Verdade. velhos e um mais novo. Meus pais são pastores, sim. E, na verdade, eu cresci dentro da igreja, né? Aquela coisa de estar na igreja desde... Parece que minha mãe me pariu dentro da igreja, porque... Quando eu paro para pensar assim, na minha infância, eu penso muito, né, nesse contexto de igreja. Porque independente de qualquer coisa, né, nós 4 somos um atrás do outro, assim, é 1 ano e meio de diferença de um para o outro. Então, mesmo tendo essa pouca diferença, tudo muito pequeno ali, minha mãe e meu pai sempre colocaram a gente dentro da igreja, a gente sempre estava envolvido em tudo, né? O fato de sermos pequenos nunca foi uma desculpa para não estarmos na igreja. Inclusive, isso é uma das coisas que eu e o Bernardo, a gente carrega com a gente para o nosso casamento, para as nossas filhas. Né? Nossas filhas nunca foram desculpa para nada, né? Em relação a nos envolver com a igreja, com as atividades, com os ministérios, com o serviço, né, ao Senhor. E eu sempre estava ali naquele contexto de igreja e tal, fui crescendo, mas eu digo que o meu verdadeiro encontro com Deus mesmo foi quando eu tinha 11 anos. Que eu participei de uma ministração que teve na igreja que meus pais eram pastores. E era a ministração do tabernáculo. Gente, eu nunca vou esquecer. E aí tinha a última parte do tabernáculo era o Santo dos Santos, né? E aí, quando a gente entrava lá, a gente tinha uma experiência, assim, muito forte. Porque tinham várias coisas lá dentro que eu agora não vou falar, porque vai que um dia que vocês passam por essas experiências também. É tipo um retiro, isso, assim? Não era um retiro. A gente montou o tabernáculo dentro da igreja. Todo. O tabernáculo descrito na igreja... exatamente. O tabernáculo descrito na Bíblia, eles reproduziram dentro da igreja. Legal. Então, tinha o altar de sacrifício, tinha o santo lugar, tudo bem reproduzido, assim. E o Santo dos Santos era uma coisa, assim, muito forte. E quando eu entrei ali, eu me derramei, eu tive um encontro com Deus que eu nunca tive na minha vida. Foi uma das coisas mais fortes que eu já vivi, assim, aquela experiência do tabernáculo. E ali eu encontrei com Jesus, assim, de verdade, assim, né? Com 12 anos eu comecei a participar do Ministério de Louvor, comecei a ministrar na igreja, tocar. Meu pai já era líder de louvor na época, né? Eu e meus irmãos sempre envolvidos com louvor também, eu no teclado cantando, outro baterista, outro guitarrista. Enfim, todo mundo sempre envolvido com louvor também. Minha mãe também cantava e tocava. E com 13 anos eu me batizei. Então, assim, a minha vida sempre foi igreja, né? A minha vida sempre foi Jesus, né? E eu falava para todo mundo, assim, a gente vê muitos
famílias pastorais com os filhos desviados, né? Filhos rebeldes, às vezes filhos às vezes aborrecidos com os pais, com as posturas dos pais e tal. Mas eu e meus irmãos, a gente cresceu com um privilégio, que eu creio que foi um privilégio, né? De ter o mesmo que a gente via dentro de casa dos nossos pais, era o que a gente via fora de casa. Assim, a gente não tinha a gente não era uma família de fachada, sabe? A gente não era aquela coisa de, para as pessoas da igreja nós somos uma família perfeita e dentro de casa o pau quebrava. Não, a gente sempre foi a mesma coisa, né? E uma coisa que minha mãe sempre bateu muito na tecla. A gente precisa ser verdadeiro. A gente precisa ser o que nós somos, né? Não adianta a gente contar uma verdade linda para as pessoas e uma mentira linda e a verdade ser horrorosa, né? Então, eu cresci com esse princípio dentro da minha casa. Então, eu e meus irmãos, a gente sempre viu o que a gente via dentro de casa, era o que a gente via na igreja, e isso ajudou a gente a ter muita base, ajudou a gente a crescer com princípios e valores muito fundamentados. Eu acredito que, para mim, principalmente, vou falar por mim, não posso falar para os meus irmãos, né? Mas, para mim, isso fez toda a diferença. Para que eu conseguisse, né, durante toda a minha vida até aqui, eu me manter firme, né? E até no período mais frágil da minha vida, por conta de algumas experiências que até a Nanda já sabe, acho que a Sara sabe também. A Sara também sabe, porque eu já contei pra ela. Mas por conta de algumas experiências, assim, muito delicadas que eu tive na minha vida, até num momento muito frágil, que eu fiquei ali um pouco aborrecida com Deus, que eu falei assim, não quero esse negócio, que eu estava realmente muito chateada com Deus por conta de uma experiência que eu vivi na minha vida. Mesmo assim, eu nunca saí, de fato, sabe? A igreja, eu estava sempre na igreja, mesmo muito ferida, mesmo muito machucada, com a minha mãe ali comigo, meu pai, minha família, sempre dando todo suporte. Então, no final das contas, isso tudo fez muita diferença para eu conseguir criar esse caminho, assim, dessa solidez, sabe? De ser essa coisa firme, não aquele crente meia boca, né? Que é crente, mas não é. Né? Sim. E aí, obviamente, depois que eu conheci o Bernardo, né? Ele também crescido em um lar cristão, vai contar a história dele também. A gente já estabeleceu, assim, durante o nosso namoro, o que a gente queria para nossa família, né? O que a gente queria para o nosso casamento, o que a gente queria para os nossos futuros filhos, que a gente ainda não tinha. E é o que a gente coloca em prática hoje com as nossas filhas. Então, e hoje a gente vive igreja dos pés à cabeça, né? Uma das nossas maiores brigas hoje é para saber quem é que vai estar mais dentro da igreja. Porque Isso é uma das coisas que até trouxe vocês aqui, porque vocês têm que conciliar muitas coisas, né? Hoje em dia, na vida de vocês, de tipo família, trabalho, porque a Ruth é psicóloga, daí eu não mencionei isso, mas ela é psicóloga. E até uma coisa em relação a isso da sua história que eu queria te perguntar, porque você é uma pessoa muito firme, assim. Você não é aquela pessoa, como que eu posso dizer, gente? É que se a gente estivesse numa mesa, eu falaria de uma pessoa ensaboada, sabe? Mas a gente tá num podcast, um ambiente mais formal. Não, mas você não é aquela pessoa que fica, tipo, tentando agradar todo mundo. Você tem uma personalidade que é sua e que é uma personalidade forte e você é, tipo, ou ama ou odeia, gostou, né? Não é uma pessoa que... É uma pessoa que tem duas palavras. Tem uma decisão, é isso, eu vou seguir. Tipo assim... E até a gente estava num jantar conversando, né, eu e você, naquele dia, e eu achei muito legal que a gente falou sobre isso, porque eu acho que isso pode tocar outras mulheres também. Que às vezes a gente acha que a mulher, para ela ser submissa, ela tem que ter um jeito tal, ou para ela ser uma pastora e servir na igreja, ela tem que ser um jeito tal. E às vezes tem mulheres que se sentem excluídas de poderem ser essas mulheres que Deus chamou elas para serem, porque elas acham que elas têm que ser de um jeito e não podem ser assim. Então, como que você vê isso, de você ter essa personalidade forte, mas ao mesmo tempo, sim, você é uma mulher submissa e você é uma mulher que serve outras mulheres? Na verdade, essa questão da feminilidade sempre foi uma questão para mim, né? Porque eu cresci num contexto só de homens, né? Eu tenho 3 irmãos e, além dos meus irmãos, eu tenho um monte de primos. Na minha família não tem mulheres. Eu sou a única mulher da minha família. Dos 2 lados, tanto paterno quanto materno. Então, para mim, sempre foi muito fácil estar no meio de homens.
O que para o contexto cristão é muito complicado, né? E até mal visto, né? Então, assim, só que o meu contexto familiar era só de homens. Então, a linguagem do homem, as brincadeiras dos homens, essa coisa até da implicância eu gostava disso, entendeu? Porque foi o que eu cresci vendo, né? Eu brincava de lutinha com os meus irmãos, a gente fazia cabaninha, eu juntava com os meus irmãos, eu juntava com o meu irmão mais velho, aí o caçula se juntava com o terceiro, a gente fazia 2 trincheiras em casa, e aí fazia guerra de elástico, arma, espada. Eu cresci nesse meio. Meu pai queria me botar pra lutar desde cedo, aí minha mãe não deixou, porque eu ia ficar muito bruta. Mas assim, eu crescia com um certo estigma, assim, né? De uma mulher mais bruta. E eu achava que, cara, tô perdida, né? Porque era isso. Eu era bruta, era o que eu ouvia. Você é bruta, você só vive com homem, né? Já sofri muito preconceito por conta disso também. Então, isso era uma dificuldade para mim, né? E eu tinha, até uma certa idade da minha vida, eu tinha dificuldade de dialogar com as mulheres, de ser feminina, de ter esse contato com outras mulheres. Isso Talvez pra mim... alguns problemas delas você achava, tipo, bobeira, assim. Porque eu sempre fui muito prática. Assim, eu tenho algumas características nessa questão do ser firme, né? Também está muito relacionada com meu pai, assim. Meu pai sempre foi muito duro comigo, né? E ele era duro com os meus irmãos também, só que comigo... E palavras dele, né? Ele tinha medo de que eu fosse uma mulher fraca. Então, por conta disso, ele pegou um pouco pesado comigo, né? E aí, nas cobranças, enfim, na forma de lidar comigo. E aí, isso acabou também me embrutecendo um pouco, sabe? Então, eu tinha que lidar com isso, que não era uma coisa fácil, né? E isso acabou gerando até algumas feridas na nossa relação, que, graças a Deus, hoje foram tratadas, estão sendo tratadas, né? Mas eu cresci com esses estigmas todos, e aí, assim, eu sempre fui muito prática, eu era zero mimizenta, não era das mais femininas e, essas coisas de mulher, nunca tive. E sempre fui muito disciplinada, então as coisas eram muito, muito certinhas, para mim, eram muito rápidas. Isso também me ajudou na minha vida de uma forma geral, até porque o tanto de coisa que eu tenho que lidar, né, eu tenho que cuidar das 2 filhas, aí tem a rotina delas, aí eu trabalho pra caramba, ele fica o dia inteiro fora de casa, ainda sou líder do Ministério de Louvor, somos supervisores de rede, tem que lidar com tudo ao mesmo tempo. E casa, e comida, e roupa, e tudo, eu faço tudo. Então, assim, eu precisei... Essas características acabaram me ajudando também a viver essa vida de uma forma mais prática, né? E Por um mais lado, foi leve. bom. Então, por um lado, foi muito bom. Mas, por outro lado, foi muito difícil, né? Por conta dessas dificuldades que eu tinha, né? Mas você sente que Deus te tratou, né? O seu coração em relação a isso. Então, eu vou sendo tratada cada dia mais, né? Porque, assim, quando eu engravidei, assim, eu sabia... A minha primeira gravidez, eu tinha certeza que era menina. Porque eu falava pra todo mundo, os meus primos tendo filhos, aí todo mundo dizia, não, a gente vai ter uma menininha. Eu falava assim, gente, desiste, vocês não vão ter menina, gente. A primeira menina vai nascer de mim. Eu tinha certeza disso. Porque é uma família toda de homens, eu era a única mulher. Assim, gente, a primeira menina que vai nascer nessa família vai vir de mim. E dito e feito, eu fiquei grávida, eu sabia que eu estava grávida de menina, e veio a Giovana. Quando eu engravidei da segunda vez, eu tinha certeza que era menino. Porque eu sempre disse, eu vou ser uma excelente mãe de menino. Eu sei brincar de lutinha, eu sei brincar de carrinho. Os brinquedos... Ele briga comigo, porque às vezes eu quero comprar arma para as meninas, ele não deixa. Porque eu gosto dessas coisas, sabe? Tipo, elas têm bola, elas têm essas coisas. Eu introduzo algumas coisas de meninos para elas, porque eu brincava disso e eu me divertia horrores. Então, assim, eu achava muito legal. Então, por que não, né? Por que as minhas filhas não podem brincar disso também? E aí as brincadeiras um pouco mais brutas, às vezes, e aí eu tinha que, né, encontrando os meios termos para eu também não deixar minhas filhas muito brutas. Mas aí, conversando uma vez com uma madrinha de casamento dela, minha, que é uma pessoa que a gente ama muito e tal, e ela é uma mulher muito usada por Deus em profecia, e eu falei assim, cara, como que eu vou ser mãe de 2 mulheres? Pelo amor de Deus, não consigo.
Pra mim, assim, foi uma coisa assim, gente, como? Eu não vou saber criar mulher demais. Eu fico nervosa. Eu sou o tipo de pessoa que eu fico nervosa em aglomerado de mulheres, sabe? Tipo, tem muita mulher junta. Retiro, eu ficava nervosa, aquele dormitório cheio de mulher. Eu ficava assim, gente, o que eu tô fazendo aqui? Eu ficava muito tensa com muita mulher, assim. E aí ela falou assim, Ruth, Deus tá mandando, e ela foi usada por Deus naquele momento. Ela falou que Deus estava falando com ela. Ela falou assim, as suas filhas estão sendo mandadas para você para que Deus cure a sua feminilidade. Caramba. Aquilo foi um tapa na minha cara. Deus é maravilhoso. Nossa. Eu falei assim, então, para Deus tratar essa parte da minha vida, eu vou ter que ser mãe de 2 mulheres, para eu formar 2 mulheres. Nossa. Incrível. E aí eu comecei a tratar isso em Deus. Eu comecei a ser ministrada e a ser tratada por Deus nessa área da minha vida. Né? Eu, na minha adolescência, a minha avó, que esteve muito perto de mim, ela me introduziu no mundo da moda, que é uma parte que eu amo, eu sou apaixonada. Que era o meu lado mulherzinha, era isso. Eu ia fazer compras com a minha avó. Aí eu recebia aquelas revistas de moda, ficava olhando, achava o máximo aquilo. Ela falava, minha filha, você tem que seguir a moda de Paris. E aí eu via o Paris Fashion Week, Milão Fashion Week. Eu amava aquele negócio. E era o meu lado mulherzinha, era isso, né? A parte da moda. Mas o resto, não. Uhum. Né? E aí eu fui sendo tratada por Deus nessa área. E hoje, Deus colocou nas minhas mãos cuidar de mulheres incríveis, né? Maravilhosas, mulheres que eu discipulo e que eu tô ali cuidando e que eu ministro na vida delas e elas ministram na minha vida também. Entendeu? E isso foi acontecendo, assim, a partir do nascimento das minhas filhas. Foi uma coisa, assim, sobrenatural, não sei nem explicar. Nossa, Nossa. E maravilhoso. cada dia que passa, eu vou tendo mais acesso a esse meu lado feminino, curado, assim, em Deus, sabe? E mesmo sendo essa mulher firme, prática, disciplinada, tudo isso, eu sempre tive como base a mulher de Provérbios 31, né? Então, por exemplo, nas nossas discussões ou nas nossas conversas, assim, eu sempre tenho a minha opinião, sempre muito firme, eu apresento a minha opinião para ele, né? Eu e Bernardo, a gente sempre estabeleceu desde o início do nosso relacionamento uma comunicação, que eu sempre falo, gente, comunicação é a base de qualquer casamento, qualquer relacionamento, não tem jeito. Não tem como você ter um relacionamento de sucesso, seja de amigo, de irmão ou de casamento, se você não tiver uma comunicação boa. Esquece, não tem. Então, desde o nosso namoro, a gente sempre trabalhou muito na nossa comunicação. E a gente tem uma comunicação maravilhosa. Só que eu sempre digo, se o Bernardo disser pra mim, chega, acabou. Eu calo minha boca na hora. Eu falo assim, ai, Jesus, que homem maravilhoso, glória a Deus. Por quê? Porque eu quero que ele seja um homem na minha casa. Porque eu entendi, independente de eu ser o que for como mulher, eu entendi que a minha casa ela só vai ter bênção se o meu marido for sacerdote dela. A minha casa ela só vai ser bênção se o Bernardo estiver no lugar que ele precisa estar. Se eu quiser ocupar esse lugar, esquece. A minha casa não vai funcionar melhor, as minhas filhas não vão ser mais bem criadas, elas não vão ter uma referência de mulher melhor, nada disso. O Bernardo precisa ser o sacerdote, um homem do lar, e eu preciso ser a mulher submissa que vai estar ali auxiliando ele. Ponto. Essa é a chave do sucesso. É verdade. Se E eu acho eu muito legal que quiser vocês são ser- tão diferentes, né? Assim, tipo, Muito. mas eu acho que vocês se complementam muito. Verdade. E o que você tem a dizer sobre isso, verdade? qual é- Conta um pouco sobre você. Qual é a sua história, Bernardo? É linda a história dele. Eu te falo, acho que quase 40 minutos. Eu acho que eu resumo em 5. Não, Mulheres, mas eu... porque eu gosto assim, de falando um pouco conversar. de... na verdade. Falando um pouco de história, né? Eu, diferente da Ruth, a Ruth teve ali pais, pastores, tudo isso. Eu não, minha mãe, assim, minha família era da igreja, minha avó, minha mãe eram pessoas da igreja. Só que a minha mãe, ela ficou grávida do namorado. Tipo, meu pai não era casado com a minha mãe. E aí, quando eu tinha 3 anos, ele foi embora. Então, o último registro que eu tenho do meu pai, ele dando um tchau assim no final da rua e nunca mais vi na vida. Tipo, nunca mais tive acesso. E a minha vida foi minha mãe. Tipo, minha mãe, minha avó, eram as pessoas que eu tinha assim de família, né? E aí, quando eu tava com 10 anos,
a minha mãe faleceu do meu lado, teve um problema cardíaco, assim. A minha mãe, ela já tinha um problema cardíaco quando ela tinha 18 anos. E aí o médico, quando ela ficou grávida, o médico falou que ela não podia ter um filho, que ela tinha que abortar porque não tinha condição, ela ia morrer e tudo. E aí Deus foi bondoso que ainda deixou eu viver aí 10 anos da minha vida com ela. E aí, enfim, ela faleceu. E ali pra mim foi, cara, e agora? E esse Deus bom, esse Deus que era pregado, esse Deus que falava de amor, ele tirou as duas pessoas. E assim, eu falo assim, né, as pessoas riem, mas eu brincava muito que eu falava, cara, o meu maior questionamento com Deus era, por que você não levou a minha avó, que era mais velha? Por que você levou minha mãe? Porque na minha cabeça de 10 anos, eu não entendia, tipo, por que você levou a minha mãe e a minha avó, que é mais velha, você vai levar daqui a pouco? Não faz sentido pra mim. Sim. Então, assim, a minha briga com Deus era muito isso, assim, tipo, tentar entender os planos dele. E aí, enfim, a minha mãe faleceu e eu ouvia muito, né, as pessoas falando, ih, o Bernardo vai dar nada não, ih, o Bernardo, tadinho, vai entrar pras drogas, vai acabar com tudo. Ai, meu Deus, o que vai ser do Bernardo? As pessoas tinham muito... Era um olhar meio de pena, né, tipo... Tinha um estereótipo, né? tipo, nossa, o Bernardo vai ser o pobre coitado, assim, tipo... E eu aprendi, mano. Fui aprendendo a lidar ali com 10 anos, tive que aprender muitas coisas. Continuei na igreja, continuei estando ali com o pessoal. E aí, quando eu estava com 18 para 19, eu fui conhecer o mundo, fui ver como é que era, mas sempre com o pé na igreja, assim, tipo... Eu saía sexta, sábado, mas domingo era sagrado para mim. Domingo Tinha um eu tinha que estar temor na ali igreja, no seu mano. coração, né? E eu me lembro que uma vez eu estava num aniversário, e aí eu estava numa favela comemorando um aniversário, e já era 6 da manhã. E aí eu lembro que aquela música, né, de... Eu não sei cantar não, cantar é pra Ruth, tá, gente? Mas vou recitar a música, tá? Mas era aquela, né, de quem já pisou no Santo dos Santos, em outro lugar não sabe viver. E aquilo era uma verdade pra mim, porque assim, eu vivia com os moleques, ia pra festa, bebia, usava drogas, fazia essas coisas, só que sempre quando eu voltava eu falava, cara, eu não sou completo, sabe? Tipo, tem alguma coisa que não me deixa ser completo nessa vida. Eu não consigo deitar a cabeça no travesseiro e falar, cara, que noite maravilhosa, mano. Pô, era isso que eu queria viver. Não tinha como. Então isso sempre ficava ali na minha cabeça. Eu falava, cara, não, eu sei que não é isso que Deus tem pra mim, mas eu também não consigo, não tenho força. E eu me lembro que um dia eu estava em casa e eu falei para Deus assim, ó, Senhor, vou te dar o ultimato, eu vou para a igreja hoje, se você não falar comigo, eu vou embora, nunca mais volto aqui. E enfim, pô... Afrontoso. Assim, eu mal sabia disso, Deus, né? resolve aí. E aí cara, mas Deus é tão misericordioso, cara, que cara, ele é incrível, assim, né? Ele podia ter não falado comigo. Ele podia, ele é Deus. Mas, cara, ele usou, mano. E aí eu me lembro que eu tava sentado lá atrás da igreja. Se você perguntar pra mim quais os louvores tocaram, eu não lembro. Sobre o que o pastor pregou, eu não lembro. Mas eu me lembro que o pastor fez o apelo. E a única memória que eu tenho, assim, tipo, o flash que eu tenho era eu ajoelhado lá na frente chorando. E falando pra ele, Senhor, eu nunca mais vou sair desse lugar. Sabe? Então, a partir dali, eu comecei a viver minha vida pro que ele tivesse que fazer na minha vida, eu ia fazer. E eu sempre falava pra ele, Senhor, o que você tiver que fazer, o que você for fazer, o avivamento que você for fazer, cara, pode contar comigo que eu tô aqui. Então, eu vivi minha vida nisso. Então, a partir daquele momento, eu me lembro que os meus amigos ligavam e falavam, cara, vamos sair hoje, não sei o que. Eu falava, mano, não, encontrei um cara, mano, eu tô apaixonado, mano. E os caras falavam, ah, tá de brincadeira. Que é isso? Eu, pô, um cara do mundo, né? Os Perdemos caras um não soldado. entendem, né? E eu falava, mano, não, mano, esse cara me completa por inteiro, mano. Não tem como eu viver em outro lugar, cara. Não consigo ser feliz, desculpa. E a partir dali eu comecei, enfim, eu me lembro que eu tinha um líder de jovens que ele falava assim pra mim, eu acredito em você, eu acredito em você. E quando eu mesmo nem acreditava em mim, eu falava, pô, não tem condições. E eu me lembro que um dia ele chegou pra mim e falou assim, aí, você vai ser o tesoureiro, que na igreja que eu era presidente, vice, 2 secretários e um tesoureiro, né? Era uma mesa de jovens e lideravam a juventude. E ele falou, você vai ser meu tesoureiro. Na época eu ainda bebia. E eu falei, não tem condição, cara. Não tem condição disso acontecer, você não sabe o que eu tô vivendo, não tem condição, gente. Como é que eu vou fazer? Mas eu tinha o temor.
eu falava, cara, eu não vou assumir algo Sim. na vida que eu levo. Sim. Então, quando eu tive esse encontro, eu falei pra ele, não, beleza, tô dentro, vambora. E ia virar o ano, né? Então eu falei, não, pro ano que vem, vambora, tô dentro. E comecei ali, né? E aí eu comecei a tesoureiro e era de 2 em 2 anos o mandato. E aí no segundo 2 anos eu virei vice-presidente. E aí depois eu fiquei presidindo, né, os jovens por 4 anos. Então, assim, foi um tempo de assim, foi um tempo de cura mesmo, sabe? Porque eu olhava para as coisas assim e falava, cara, olha só onde eu tô. E às vezes eu olhava assim, ministrando nos jovens, eu falava, caraca. Aí o jovem vinha falar comigo e eu olhava assim e falava, caramba, eu te entendo, sabe? Ah, Bernardo, eu não consigo largar as drogas, não consigo largar a bebida. E eu falava, cara, sei como é isso aí, cara, mas existe um cara que o dia que tu encontrar, meu irmão, tudo vai ser perda, sabe? Quando Paulo fala, tipo, cara, hoje eu considero tudo como esterco, considero tudo como perda, porque eu encontrei alguém muito maior, encontrei alguém muito melhor. Então, eu acho que a minha vida hoje é pautada nisso, sabe? Às vezes as coisas acontecem, às vezes tem alguém oferecendo alguma coisa, mas eu olho e eu falo, cara, tudo isso é perda, sabe? Quando você encontra ele, tipo, tudo, nada mais faz sentido, sabe? Nada Perde mais valor, né? Sim. Incrível tem isso. valor quando você encontra realmente Jesus, sabe? E eu acho incrível Nossa. que o seu passado, né? O nosso passado não define o nosso futuro. Não. Porque enquanto todo mundo olhava pra você e falava, esse aí não vai ser nada. Eu vejo até pela vida do meu pai, porque ele também não teve pai e ele é um pai maravilhoso hoje. E hoje você é um pai maravilhoso também. Sim. E aí eu queria saber de vocês isso de... Porque vocês são de realidades completamente diferentes. Vocês se conheceram na Nossa. igreja, né? Que eu sei a história de vocês. Teve alguma dificuldade, assim, no relacionamento? Como que vocês se ajustaram? Como que esses dois testemunhos se encontraram no meio de tantas diferenças, né? Cara, tem uma história muito boa, mano. Vai começar essa história. Eu não sei nem o que ele vai falar, mas falar. Não vai entender. Não, mas assim, a minha vida, eu não tinha ninguém pra, em tese, me doutrinar, assim, tipo, ó, isso é certo como a Ruth. A Ruth tinha o pai e a mãe que direcionavam ela no que fazer. Eu ia e deu errado. Voltava, e deu errado. É a tentativa e erro. E assim, Exato. eu falo que o meu pai era o pai dos meus amigos. Tipo, eu ia vendo nas famílias, eu tava numa casa, eu via os pais falando. Aí eu, pô, isso daqui é legal, isso daqui eu vou levar pra minha família. Pô, caramba, esse cara ele faz desse jeito, pô, acho legal isso. Pô, não, isso daqui eu não quero levar pra mim, isso daqui eu sei que não vai ser legal. Então, eu fui me moldando vendo os outros pais, como eles viviam, enfim, em família. E aí eu, assim, mas eu não tinha um parâmetro, assim, né? E aí, quando eu conheci a Ruth falou assim, minha mãe chamou você pra vir aqui almoçar aqui em casa. Aí eu falei, não, beleza, vou lá. Né? Aí Não, perguntou- calma aí. Volta um pouquinho. Não, A gente se conheceu em novembro, dia 20 de novembro de 2016. Em dezembro, a gente já estava conversando, dia 20 de novembro a gente conheceu e tal. Aí ele foi, me achou em todas as redes sociais, me adicionou, sendo que ele me achou e me conheceu numa época, assim, péssima da minha vida, que eu tava completamente fechada para relacionamento. Tipo assim, sem possibilidade alguma. Super ferida, já tinha desistido de casar, tinha desistido de ser mãe, já tinha desistido de todos esses sonhos que as mulheres têm. Sim. Eu tinha aberto mão de todos esses sonhos, não tinha mais isso pra mim. E eu tava muito cética em relação a isso, né? E aí me apareceu esse homem, né? E aí, beleza, ele me achou nas redes sociais e tal, a gente começou a se falar e tal, e foi conversando, e aí a coisa foi progredindo, né? Quando foi em dezembro, eu falei pra minha mãe que eu tava conversando com ele e tal, e aí minha mãe falou assim, minha filha, chama ele pra vir aqui em casa. Por quê? Porque em dezembro ele trabalhava no centro da cidade, eu morava no Leblon e ele morava em Praça Seca. Nossa, muito Quem é do longe. Rio de Janeiro vai saber. É longe. E aí, o que ele começou a fazer? Ele vinha de Praça Seca para o centro da cidade trabalhar, saía do centro, ia para minha casa, passava no meu portão só para vir ver e conversar comigo. Oh. Só para Caraca. conversar. romântico. Todo dia. Todo dia. Ele ia lá no Leblon, ficava lá no meu portão, a gente conversava, se via, a gente conversava, e ele ia do Leblon pra Praça Seca. Todo dia. Todo dia, gente.
Muito bem. Aí, o que aconteceu? Minha mãe falou assim, Ruth, chama esse menino pra almoçar aqui em casa. Por quê? Meu pai já tava ficando meio bolado. Quem é esse garoto que vem aqui todo dia no meu prédio, na minha casa, não sobe, vem conversar com a minha filha e não fala comigo? Aí Fazer o foi teste. que a gente marcou o almoço. No dia 24 de dezembro. Nossa, no Natal. Não, nesse Natal, minha avó teve que comer miojo. Que eu fiquei até tarde lá. E o mercado não fechava. Minha avó não tinha como comprar as coisas. Tadinha. A avó triste. dele deixou pra fazer a compra no dia 24 com ele, ficou esperando ele voltar pra casa, ele não voltou. Voltei, mas voltei tarde. Chegou tarde e ficaram sem ceia por causa dele. Mas aí ele foi. Aí termina. Não, aí eu fui almoçar lá, né? E aí, beleza, a gente foi, sentou na mesa, todo mundo almoçando, não sei o quê. Aí daqui a pouco, não sei se foi a mãe, se foi o pai, falou assim, vamos lá pra cima ver um filme. Que eram 2 andares, né? Falou, vamos lá pra cima ver um filme. Aí eu, tá bom, beleza. Aí subimos, começou o filme, não sei o quê, eu tava do lado dela assim, né? Aí é o que eu falo, né? Tipo, o cara que tem uma família, ele, você faz isso, você tem que ter respeito por tal coisa aqui. Aí eu, assim, eu era um cara respeitoso, só que assim, eu cheguei, achei normal, eu fui bater o braço assim atrás da Ruth e fiquei vendo filme, né? Caramba, rapaz. Beleza, passou o filme e tudo, foi embora. Aí deu uns 2 dias, a Ruth falou, meu pai quer conversar contigo. Aí eu, por quê? Não, que ele perguntou que homem é esse que entra na minha casa e bota o braço atrás da minha filha e não fala nada. Mas pra mim era algo, tipo, normal, entendeu? Só que, pro Heitor foi algo, assim, impressionante, né? Ele não gostou porque, assim, ele não sabia quais eram as intenções do Bernardo. O Bernardo não tinha falado nada com ele, né? Só tinha ido lá em casa. Quem sabia mais das coisas era minha mãe, que eu conversava mais com ela. E aí meu pai ficou tipo, pô, ele vem aqui na minha casa, senta na mesa comigo, tá aqui dentro da minha casa e bota a mão na minha filha e, tipo, não vai falar nada comigo? Tipo, não vai falar quais são as intenções dele, não vai falar nada? Então, assim, meu pai não gostou. E como eu já tinha vindo de um relacionamento que eu tinha sido destruída, meu pai já tava mais cabreiro ainda, né? Tipo assim, mais protetor, né? Com medo do que poderia acontecer. E aí eu falei pra ele, eu falei assim, Bê, você vai ter que vir aqui conversar com meu pai, porque ele não gostou e tal, e vamos... Não, E no eu fim falei, deu tudo certo, não, então, né? mas aí Graças como a Deus Deus. faz as coisas, cara. Aí, eu cheguei lá, nossa, me tremia todo, eu sentei na poltrona, assim, ele sentado no sofá. Aí ele falou, não, quero entender aí como é que, quais são as suas intenções, o que aconteceu, não sei o quê, de onde você veio, pra onde você vai. Aí eu falei, eu não sei te dizer, mas a única coisa que eu sei te dizer é que o dia que eu olhei sua filha tocando teclado na igreja, eu olhei pra ela e falei, irmão, vou casar com essa mulher. Eu não sabia que se a Ruth estava bonitinho. namorando, se ela tinha alguém, se ela estava de roupa, eu não sei, meu irmão. Eu olhei pra ela e falei, eu vou casar com essa mulher. E aí ele começou a chorar. Aí eu, e agora? O negócio é sério. Nunca cheguei nessa parte. Agora, o que eu faço? E aí ele foi contar a história de quando ele conheceu minha sogra, que é a Kiki. E foi igual. Exatamente Ele igual. entrou na igreja, a Kiki estava tocando teclado, ele olhou pra ela e falou, eu vou casar com essa mulher. E não sabia também quem era minha E mãe. ele Ai, não que sabia quem fofo. era. Então eu, caramba, Deus, tu é o cara mesmo. Até isso tu me ajudou, né? Porque assim, eu chego aqui e falo, não, olhei a morena linda, falei, essa mulher eu vou casar, ia ficar ruim, mas assim, tu vê como Deus faz as coisas assim, era a mesma história. E aí a partir dali ele falou, cara, não, é ele mesmo, vambora, vamos pra dentro, que não tem como fugir desse cara. E eu não. lembro que nessa época, o meu pai, ele até quando ele veio cobrar de mim, né? Mas como é que ele vem na minha casa, bota a mão em você, não fala nada comigo e tal, não sei o que. Eu falei assim, pai, você precisa entender uma coisa. Você tem 3 filhos que cresceram com uma referência masculina, que foi você que coloca a mulher pra dentro da rua, que abre a porta do carro, né? Que é super cavaleiro, exemplo, não sei né? o quê. Meus irmãos tiveram isso. Ele nunca teve isso. E quando eu tive essa conversa com meu pai também deu uma amolecida, né? No sentido de, tipo, ele entendeu, assim, o contexto, né? E o que era o Bernardo também, né? E o que o Bernardo precisava a partir daquele momento, né? Dessas referências. Apesar dele ter tido boas referências, né? Eu até digo que tem até o tio José, que eu chamo, que eu falo que é meu sogro,
que foi meu obstetra, que fez o nascimento do parto das meninas, enfim. Meu sogro, ele deu todo o suporte pro Bernardo a vida inteira, né? Ensinou muita coisa pro Bernardo. Então, o Bernardo sempre foi super respeitoso comigo. O Bernardo sempre foi cuidadoso ali principalmente no início do namoro, né? Me botava pra dentro da rua, essas coisas que homem faz. Ele fazia, né? Ele faz até hoje, né? Mas essas coisas, né? Assim, do detalhe, né? Do homem, né? Desse cuidado, né? De estar na Cavalheirismo. casa de uma menina, né? De pedir permissão pro pai, de não sei o quê. Isso ele não tinha. Ele foi aprendendo. Ele foi aprendendo. E né? Deus ressignifica todas as coisas, né? E aí depois disso vocês casaram, deu tudo certo e como é Passamos muito perrengue. entre trancos e barrancos, mas deu Mas tudo deu certo. certo. Deu certo, Tiveram as deu meninas. E como que foi isso de vir para Portugal? Porque você já era líder de louvor lá ou não? Não Você era líder. do Ministério de Louvor e você era dos jovens, não era? Lá. Não, Mas lá- isso bem antes, né? E a gente era de igrejas, a gente começou namorando em igrejas diferentes. Depois de 6 meses de namoro, eu fui pra igreja dele. Deus me deu uma palavra muito clara, eu fui pra igreja dele. E foi muito engraçado, porque Deus me falou, ó, você vai pra igreja dele, mas vocês não vão ficar muito tempo lá, porque eu vou tirar vocês de lá. Aí, beleza, fui e falei pra ele, ó, amor, eu vou pra metodista, mas Deus já me falou que a gente vai passar pouco tempo aqui, que ele já vai tirar a gente daqui. Surtou. Não vou sair daqui. Pô, era onde eu nasci, Impossível. né? Era onde eu nasci, era todo mundo. Impossível, não vamos sair daqui não. Eu falei assim, irmão, mas Deus foi muito claro comigo. Deus falou comigo. Eu tenho certeza, a gente vai ficar pouco tempo aqui, Deus vai tirar a gente daqui. Ele, mas a gente não vai sair daqui não. Aí eu falei assim, então tá bom. Só calei minha boca. Deus é Deus, Deus que vai fazer. Eu adopto isso pra minha vida. Deus falou, Deus já vai dar um jeito de cumprir. Eu não vou ficar me estressando. Mas vocês já eram casados quando você foi pra igreja? Não eram casados? Namorando. 6 meses de namoro, fui pra igreja dele. Aí ficamos na igreja, aí casamos, a gente ainda tava na metodista. Aí veio pandemia, na pandemia Deus fez essa mudança, assim, né? Foi muito claro com a gente, também entregou uma palavra pra gente e fomos pra Atitude, lá na sede, na Barra. Aham. E aí, dali, eu lembro que a sede, ela é enorme, né? Tem Sim. muitos milhares de membros. E aí, eu lembro que a gente entrou lá na sede e eu falei assim, caraca, cara, que igreja gigante, e a gente veio de igreja pequena, né? A gente é só um pingo aqui no meio dessa multidão, tipo... O choque de realidade. Esquece, né? Eu cresci enfiada em Ministério de Louvor, desde de criancinha. Fui pra igreja dele e também me enfiei com o Ministério de Louvor. Sempre, a vida inteira. Eu cheguei naquela igreja gigantesca, aquele Ministério de Louvor, eu falei assim, esquece, vou ficar aqui. Ele falou assim, ó, não dou 6 meses pra você estar lá em cima. Eu falei, esquece, amor. 6 meses, impossível, eu não vou estar lá nunca. Gente, passou nem 6 Já meses. conhecia, né, a peça Não. que tem. E detalhe, eu acho muito engraçado, porque assim, eu nunca... não que a gente não tenha... Deus deu dons pra gente, né? Não que a gente não tenha que se empenhar em ir correr sim. atrás de fazer as coisas, mas no meu caso foi diferente, porque assim, eu não corri atrás de nada. Eu não fui atrás de liderança de Ministério de Louvor, eu não pedi pra As portas entrar. foram eu se não abrindo, fui assim. orgânico. Não, eu fui sendo empurrada quase. Tipo assim, vai minha filha, sabe? Tipo, você vai entrar, vai. E aí entrei no Ministério Atitude, comecei lá com o pessoal. E você era o quê lá na Atitude? Não, então, eu cheguei... A gente não era nada. Não era nada. Só que assim, quando eu cheguei, eu conheci o pastor de jovens de lá. E eu me lembro que até um dia a gente foi no Biuan, e aí a gente chegou lá e ele falou assim pra mim, pô, você tem certeza que você vai vir pra cá, cara? Porque, enfim, tinha acontecido alguns problemas lá, e ele falava assim pra mim, você tem certeza que vai vir pra cá, cara? Eu não vim pra cá, não. Aí eu, não, Deus falou pra ele vir pra cá, eu vou estar aqui. Aí ele, não, amém, então vambora. Vou te botar em contato com um cara, que era o Rafael, o marido da Mari, que é a pastora da base. Que hoje é pastor também. Que ele também hoje é pastor. E aí eles me botaram nessa célula. Cara, era, sei lá, uns 30 quilômetros lá de casa. A célula era muito longe, era tipo, a gente tava morando no Leblon e a célula era lá em Parque Olímpico. Era tipo lá em Jacarepaguá. Aí, cara, eu falava, meu Deus, e a Ruth grávida, pandemia. E eu falava pra ele, cara, não consigo ir na célula, não tinha nem carro na época. E eu falava, cara, não consigo ir na célula, eu vou tentar aqui.
Aí uma vez um amigo meu estava disponível, ele falou, não, eu te levo lá, vamos lá. E a gente foi, aí foi uma vez na célula, e aí eu falei pra Ruth, cara, que legal, não sei o que, eu vou começar a ir, enfim, alguma hora eu vou começar a ir. E ele ali, mandando mensagem, cuidando de mim, falando, meu irmão, não sei o que, sempre me chamando para as coisas. E aí, acho que foi até antes da Giovana nascer, eu comecei, eu acho que eu fui mais umas 2 células, e aí ele falou pra mim, eu vou multiplicar essa célula aqui com você. Aí eu, rapaz, você tá doido? Eu acabei de chegar aqui, rapaz, como é que eu vou multiplicar uma célula, gente? Eu não conheço quase ninguém daqui. E ele falou, não, eu tenho uma casa de um cara que quer abrir a casa para ter uma célula ali na Barra e você vai liderar lá com a Ruth. Aí eu, meu Deus do céu, como é que a gente vai fazer? A Giovana ia nascer ainda. E dito e feito, a Giovana nasceu em fevereiro, e em abril ele estava consagrando a gente como líder de célula. A Giovana com 2 meses, a gente sem carro, e eu vejo às vezes, né, as pessoas botando desculpa para servir a Deus. Eu falo, gente, eu não tinha carro, eu tinha criança de 2 meses, pós-pandemia, pós-meio pandemia Ainda ainda, tava no finalzinho da e pandemia. a gente lá, mano, servindo, levando Giovana no bebê Toda conforto, semana. meu irmão, mó perrengão Caraca. pra chegar lá na casa do cara, lá no Barra Shopping, Caraca. trânsito, Giovana pequena. Isso aí que você tá falando parece que foi Deus preparando vocês pro que vocês vão viver aqui, né? Não, É. tudo. Pra Total. migração. Tudo. Mas assim, todo o nosso relacionamento desde o início, gente. Eu e o Bernardo, a gente passou por muita coisa, muito perrengue. O nosso, todo mundo fala, né, que normalmente o namoro é aquela coisa linda, maravilhosa, casal se amando e tal, não sei o que. Aí chega no casamento, tem aquele perrengue, né, de primeiro ano. Sim. O nosso foi o oposto. A gente ficou 1 ano namorando antes de noivar. O nosso processo foi bem rápido, né? Foi um pouco menos de 3 anos a gente já casou. 1 ano de namoro que a gente ficou namorando. Cara, foi só perrengue. Ele tentou terminar comigo 3 vezes. Era só perrengue, gente tentando separar a gente. Jesus. Era briga atrás de briga. Nossa, a gente passou muita coisa, mas enfim. Era pra ser, né? Casamos. A gente casou. Nosso casamento, nossa, mil maravilhas. Uma Não paz. tinha Flores. não tinha um problema. Essa questão do ajuste, assim, a gente teve no namoro, né? A gente ajustou muita coisa no namoro, até a questão social e tal. A gente teve algumas pessoas que foram, alguns familiares, né? Que foram um pouco contra, por conta da diferença social e tal. Mas depois que a gente casou, cara, tipo, uma paz. Deu tudo certo, né? Nossa, uma maravilha. Nosso casamento era, cara, casar é isso? Cara, casar mais da vida, cara, nunca mais separar, porque foi maravilhoso pra gente. Depois que a gente casou, foi muito bom. A gente nunca teve problema. A gente sempre teve uma comunicação muito boa, mas porque a gente trabalhou tudo no namoro. A gente Sim. conheceu tudo que precisava conhecer. A gente tratou tudo que precisava tratar. E era muito engraçado, porque a gente ia conversando e aí ele falava assim, cara, você me faz umas perguntas que ninguém nunca me fez, que assim, você me faz pensar em umas coisas que eu falei assim, mas isso aí é mal de psicólogo, não tem jeito. Faz pensar, pergunta e Prepare-se. tal. Pois é. E aí, assim, quando a gente casou, foi muito bom, assim. E desde o início, desde o nosso namoro, né? A gente recebeu algumas palavras, assim, de pessoas diferentes, assim. E todas elas apontavam para a mesma direção. Que Deus tinha muita pressa com a gente. Era sempre essa palavra. Deus tem pressa com vocês. Deus tem pressa. Eu falava assim, Mas gente, tinha por que palavra que pra tanta Portugal? pressa? Pra vocês, que vocês iam sair do E de Brasil? imigração? Sempre teve. Desde o nosso namoro. A gente Caraca. namorando, as palavras que a gente recebia era de que Deus tinha pressa e a pressa era pra tirar a gente do Brasil. E como que foi esse chamado pra Portugal? Vocês estavam na atitude e chamaram vocês? Mais ou menos. Porque aí o que aconteceu? A gente, tentando resumir a história, né? A gente namorando, a gente recebeu uma palavra, de novo, essa palavra de pressa, porque Deus quer tirar vocês do Brasil, quer tirar vocês do Brasil. E aí, quando a gente não era nem noiva ainda. Essa mesma amiga que falou das filhas que iam ser cura pra mim, ela falou pra gente assim, olha, vocês vão casar em menos de 1 ano. Surtou. Falou, impossível. Eu questiono muito. Ele falou, gente, eu nunca vou esquecer disso, ele falou na cara dela, você tá maluca. Meu Deus. Caraca. Ela é nossa amiga, Esse é um a gente homem de ama fé. ela de paixão, É é isso. nossa madrinha de casamento, mas eu lembro, a gente num quarto, lá na Lagoa, na casa de um amigo nosso, ela falou isso pra gente, Deus tem pressa com vocês porque Deus quer tirar vocês do Brasil, Deus tem grandes coisas pra fazer através da vida de vocês no mundo. Eu falei,
E eu, na hora, aceito, falo Amém. amém. E é aquilo que a palavra diz. Se a palavra de Deus vai se cumprir, senão eu fico quieta e não vai se cumprir, tá tudo certo. Ele não, já entrou em parafuso. Impossível, não tem como casar em menos de 1 ano, não tem dinheiro pra isso, impossível, impossível, impossível. Você tá maluca, você tá maluca. Casamos em 9 meses. Em 9 meses estávamos casados. E aí a gente vivendo a vida de casado e tal, não sei o que, não, o Bernardo migrou, né, quando a gente casou, ele migrou de emprego, ele estava numa empresa que ele estava super bem, ganhando muito dinheiro, a gente estava super bem, nessa época, super bem financeiramente, já na atitude e tal, a vida toda estabilizada, a gente comprou carro, a gente estava morando num apartamentaço no Leblon e tal, tudo certo, blá, 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 blá. Aí esse querido começa a deprimir. Eita. Começou a deprimir, o Bernardo só vivia triste, a gente já tinha a Giovana. Eu falei assim, meu Deus do céu, o que tá acontecendo com esse homem, E ele é gente? zero assim, né? Zero, o Bernardo é super pra cima. Mas, E super deprimido. não, porque quando você não vive o que Deus tem pra você, cara, é um caminho. A depressão é um caminho. É, assim, eu falo porque com propriedade. Porque eu via o que eu queria fazer e o que eu sabia que eu tinha que estar fazendo. Só que quando você começa, tem que pagar as contas, tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, tem que fazer aquilo, Deus vai sempre ficando para depois. E eu começava a ficar tipo, como que eu vou fazer para cumprir o que Deus tem se eu não vejo uma luz no fim do túnel? Então, a minha depressão, sabe, foi muito por conta disso. Eu falava, cara, eu sei o que Deus tem para mim, eu sei o que Deus quer fazer, mas eu sei que é um passo que eu vou colocar muita coisa em risco. Porque, assim, as nossas contas eram altas, a gente tinha um custo de vida que era um pouco mais alto. Então, assim, a gente sabia que, cara, se eu largar tudo agora, como é que vai pagar? E eu, assim, também você tem que ser um cara responsável, entendeu? Deus te dá a direção, ele vai prover, ele vai fazer, mas você tem que também ter uma Sim. responsabilidade. Eu Sim. tinha uma filha para cuidar, eu tinha a Ruth, então, assim, era complicado. E aí foi quando eu comecei a deprimir, assim, cara, eu não tinha mais vontade de fazer nada. Eu me chamava, eu Nada. não tinha mais vontade, não queria mais sair de casa, queria ficar em casa. E eu sempre fui muito da rua, né? Sempre fui muito tipo, vamos fazer isso aqui, vamos embora, isso aqui. Eu era o cara, meu irmão. Era animado. E aí, Giovana interna, Giovana ficou internada um tempo com meningite. E ali, pra mim, aí que eu não queria mais trabalhar mesmo. A única coisa que eu ainda fazia, eu não queria mais fazer. Esse é outro testemunho, né? E aí e aí quando acabou aquilo, eu falei pra Ruth, falei, acho que eu vou trabalhar na igreja. Quero trabalhar pra igreja. Aí a Ruth, mas como que a gente vai fazer isso? Eu falei, não sei. Não, ele virou pra mim e falou assim, amor, a gente precisa viver o nosso chamado. E a gente sempre teve chamado pastoral, desde adolescente, assim. Eu tinha o meu, ele tinha o dele, a gente não sabia, depois a gente descobriu, né? Mas ele falou assim, cara, eu preciso viver meu ministério, eu preciso viver meu ministério, eu preciso me viver meu ministério. Eu falei assim, irmão, mas como é que a gente vai fazer isso? A gente tá numa igreja gigantesca, hoje a gente é líder de célula, na época a gente era líder de célula, eu tô no ministério de louvor e tal, mas tá, vamos orar, vamos. Eu só. Só tinha isso pra fazer. Eu só tinha isso pra fazer, porque assim, eu não tinha nada que eu podia fazer além disso. Eu falei assim, vamos orar. Ele falou assim, cara, mas a gente precisa viver o nosso chamado, eu preciso viver meu chamado, eu preciso. Eu falei, tá bom, vamos orar. E aí, naquele final de semana dessa conversa que a gente teve, isso já de um tempo, o Bernardo bem deprimido, bem, né? Teve batismo na igreja, eu tava escalada pra cantar, aí a gente chegou mais cedo pra passar o som e tal, não sei o que, nananã. Nisso que eu tô passando o som, ele tava com a Giovana, e aí se aproximou o pastor Léo dele, aí eles começaram a conversar e tal, não sei o que. Aí eu terminei a passagem de som, eu desci, me aproximei deles, aí o pastor Léo falou assim, pastor Efraim tá precisando de um auxiliar, você não quer ser não? Não, mas pausa. Caraca. Na minha cabeça, eu falava assim, pô, eu quero trabalhar pra igreja. Só que eu não vou pedir pra ninguém. Eu não quero pedir. Eu não quero chegar e falar, pô, tem algum lugar aí que eu posso trabalhar? Tem algum pastor que precisa de auxiliar, alguma coisa? Eu falava, Deus, se o Senhor quiser me mover pra Deus isso, ia prover, né? você vai dar um jeito. Entendi. E aí a gente tava lá, aí tipo, do nada, do o pastor Neida. para Do Neida. do nosso Caraca. lado, Literalmente do Neida. começa O a conversar com a pastor gente. começa a conversar com a gente e fala isso. Meu Deus. Pastor Efraim tá precisando de auxiliar, você não quer ser auxiliar dele, não? Eu só olhei pro Bernardo assim, eu falei, não. Aí o Bernardo, olhou pra mim de volta e falou assim, não sei.
Porque, né, eu tava ali do lado, ele, não sei, ele, não, vou falar com ele, amanhã vocês conversam. Isso num sábado. Domingo, o pastor Efraim chamou a gente, eu não sei se ele ainda é, mas na época era o pastor da Rede Amarela. Ele ainda é. Aí fomos para uma salinha lá conversar com o pastor Efraim, aí o pastor Efraim conversou com a gente, falou que era o trabalho do auxiliar e tal, não sei o que, não. E aí perguntou como é que era o nosso estilo de vida, como é que eram os nossos gastos. Aí eu, tentando entender, né, a conversa, ele falou assim, olha, eu te chamei aqui junto com ele porque eu quero que você entenda que a mudança que vocês vão fazer é muito grande. A igreja dá uma ajuda de custo, vai dar uma ajuda de custo para ele, e mais o plano de saúde e o vale-refeição. Ajuda de custo. Uhum. O Bernardo estava muito bem. Aí eu, tá bom. Aí ele, não, eu vou viajar agora para Israel. Quando eu voltar, vocês me dão uma resposta. Falei, beleza. Voltamos naquele dia para casa, mudos no carro. Ninguém falou nada. Aquele domingo mais silencioso. Processando. Eu lembro até a roupa que a Giovana estava vestida. Mudos, completamente mudos. E aí, beleza. A gente passou aquele domingo. No dia seguinte, na segunda-feira, e eu processando tudo na minha cabeça, né? Lá em casa, eu sempre fui o administrativo, né? O Bernardo era meio vendaval com dinheiro, então eu era o administrativo que sempre cuidei das finanças, de tudo e tal. Eu era super organizada, nunca tive problema com isso. Eu tinha uma rotina, sempre tive rotina, né? Mas a minha rotina naquela época era, eu acordava às 4h30 da manhã, eu ia pra sala, que aí o cachorro, o Bernardo e a Giovana estavam dormindo, eu ia pra sala, fazia o meu devocional e tinha um momento de oração. De 4h30 até as 6. 6 horas eu saía pra ir pra academia. Todo dia. Era a minha rotina. Acordei naquele dia. E aí, ao invés de eu levar minha Bíblia, eu levei um caderno. E eu comecei a fazer conta. Contas fixas, contas variáveis, não sei o quê. Peguei minhas planilhas e comecei a ver se ia dar, se não ia dar, se não sei o quê. Não. E a conta não fechava no final. Mas se tirar isso, se não sei o quê, não. E, de repente, naquele breu de 4h30 da manhã, eu ouvi uma voz. Para. Eu parei. E eu falei assim, Senhor, como que eu vou fazer para sustentar essa casa? Sozinha. Se o Bernardo não vai ganhar nada. Quando eu falei essa frase, o Espírito Santo falou comigo na hora. Você não vai fazer nada. Quem vai sustentar essa casa sou eu. Uau. Eu falei, amém. Gente. Fechei meu caderno, botei minha roupa e fui pra academia. Fui pra academia, voltei. Ele já tinha acordado. Falei pra ele, pode ir. Na hora, nem questionei. Ele, como assim pode ir? Eu falei assim, Deus falou comigo que ele vai sustentar a nossa casa. Ele falou que vai sustentar, ele vai sustentar. Não quero saber como, agora o B.O. é dele, ele que se vire. Pronto. E aí, como é que foi? E aí o Bernardo foi. O pastor Efraim voltou de viagem de Israel, falou, vai. E o Bernardo foi e começou a trabalhar na igreja. E aí, começou a trabalhar na igreja. Pouco tempo depois, o pastor Chalit vai trabalhar lá também. E aí foi quando eles se conheceram. E assim, só um paralelo, né? Porque o sim, você fala o sim, mas os desafios são muito grandes. Uhum. Porque a gente deu o sim, só que a gente sabia que no olho humano não ia dar. Então, assim, eu sempre falo, né? Cara, tudo que você vai fazer tem uma palavra de Deus. Porque se você tiver uma palavra dele, é ele isso. que vai sustentar. Deus se compromete com o que ele não fala. Sai da tua igreja, não sai das coisas que você quer fazer, não imigra, não faz se você tiver uma palavra de um homem. Sim. Tipo, não sei quem mandou eu vir pra cá porque vai ser bom, porque não sei o que, mano. Quando vier a crise, vai acabar o relacionamento com essa pessoa. Isso é muito importante. Mas quando você tem a palavra de Deus, irmão, quantas vezes eu questionava ele e falava, como é que eu vou pagar tal coisa? Eu me lembro que teve uma vez que eu não tinha dinheiro para pagar a renovação da minha carteira de motorista. Eu falei, não tem. Era 100 e poucos reais. Não tem como pagar. 134 reais. E aí, cara, a gente foi pra célula, um cara chega na célula e fala assim, te dá um dinheiro. Caramba.
E o cara me deu um dinheiro, 130 e poucos reais. O cara me deu. Provisão atrás de Então, provisão. assim, eu comecei a ver que Não, Deus foi estava milagre. fazendo, tipo, ele estava provendo, ele ia prover, e você, às vezes a gente fala, Deus, ele não se atrasa, ele chega no tempo certo. A gente que coloca tempo para as coisas, mas ele não, tipo, o tempo dele é diferente do nosso. A gente que coloca, não, Senhor, só tem até 11h59 para pagar essa conta. Mas, cara, ele vai pagar, ele tem o tempo dele, para de botar tempo nas coisas. Então, eu ficava, caramba, como é que eu vou fazer tal coisa? E ele fazia. E eu sempre, um problema que eu tinha era sempre assim, Senhor, eu sei que eu sei fazer o que eu fazia. Então, se você não prover, eu vou voltar para o mercado. Eu vou voltar a trabalhar. Se não tiver dinheiro para pagar tal conta, eu vou voltar a trabalhar. Eu não vou ficar deixando minha família nisso. Eu vou voltar. E as coisas não fluíam na igreja. Eu não conseguia fluir na igreja enquanto eu ficava nisso. Até que um dia a gente... Enquanto você não largava tudo, assim, né? A gente, Queimava as a carroças, gente né? não, a gente ficou 2 meses, eu acho, né, de aluguel, sem pagar lá onde a gente morava. E aí eu me lembro que eu falei, mano, Gente, não dá, só não um dá. OBS, eu nunca atrasei uma conta na minha vida. Imagina Então como Deus, deve ele ter faz sido umas coisas, cara. a cabeça de Como vocês. que a minha cabeça não pirou? Porque eu sempre, e isso também é uma coisa que eu aprendi, principalmente da minha mãe. Se eu assumo um compromisso com alguém, eu vou cumprir aquele compromisso. Nem que eu me esfole, me mate, mas eu vou cumprir o compromisso que eu estabeleci com aquela pessoa. Então, não pagar uma conta ou ficar devendo alguém, pra mim era morte. Eu ficava, meu Deus do céu, como? Né? Mas eu realmente, a gente entrou num lugar de viver por fé mesmo. Assim, uma coisa... A gente experimentou nessa época da nossa vida coisas completamente sobrenaturais, assim, de gente aparecer do nada, vou te dar um dinheiro, vou pagar uma conta pra você, A própria vou... demissão do meu trabalho, eu que tinha decidido sair, né? Então eu falei, não, eu vou sair, eu vou embora, eu vou pedir demissão. E eu não ia ganhar as coisas que eu tinha direito, porque eu que estou pedindo para sair. Sim. E eu me lembro que eu cheguei a conversar com o meu líder e eu falei, não, eu vou embora, eu vou viver o ministério, Deus me chamou para isso e tal, tal, tal. E ele falou assim, não, vou fazer o seguinte, eu vou te demitir. Aí eu, não, cara, que isso? Não, não é justo. Ele, não, eu vou te demitir para te ajudar no teu ministério. Então eu falei, caramba, rapaz, caramba, não é possível. Eu vou ser demitido, mano. E aí, assim, ele não tinha o que provar, porque eu entregava os números, eu entregava tudo, e aí ele falou que era só para a gente equilibrar as despesas da empresa, e ele tinha que mandar alguém embora e ia me mandar. E foi engraçado que depois eu continuei conversando com ele, ele falou que a minha demissão foi a última demissão da empresa. Depois disso não pôde mais demitir ninguém. Ou a pessoa pedia para sair, ou então o líder segurava a pessoa Só até o Deus fim. faz essas coisas, né? Então, assim, eu fui a última demissão da empresa. Tipo, aí, enfim, e esse dinheiro da rescisão foi o dinheiro que a gente conseguiu pagar o aluguel, que tá a nossa dívida, pagamos tudo que a gente tinha para pagar para viver o que Deus tinha a partir daquele momento. E a gente não tinha onde morar. E eu me lembro que o pastor Efraim, um dia, a gente estava conversando, eu estava muito agoniado, assim, de o que fazer, como que ia ser. E ele falou um versículo que está em Salmos, que ele falou, o coração do rei está na mão do Senhor. E eu fiquei com aquele versículo, e aí a avó da Ruth tinha um apartamento perto de onde a gente morava, e aí eu falei, Esquina. impossível, a avó da Ruth deixar o Era apartamento no com a gente, é quarteirão impossível, seguinte. é A gente impossível. morava no apartamento, o apartamento que a minha avó tinha era no quarteirão seguinte, assim. E minha família toda mora ali no Leblon, né? Então minha mãe morava no quarteirão anterior ao meu, minha avó no anterior da minha mãe, minha tia também no mesma rua da minha avó. Aí todo mundo ali, né? No mesmo lugar, assim, tava a família toda ali. E aí a gente morava num apartamento e minha avó tinha um apartamento, outro apartamento vago no quarteirão seguinte. E minha avó nunca que ofereceu apartamento para neto nenhum, nem para filha, assim, não paga. Para as filhas ela deu um apartamento para cada filha, mas assim, para neto, impossível, nunca. Ela não fazia isso. E um dia do nada, minha mãe sabia as dificuldades financeiras que a gente estava vivendo, mas a minha avó não fazia ideia. Para minha avó estava tudo bem, até porque minha avó é muito preocupada e eu não queria preocupar ela. Eu não pedia nada também, então a gente seguia a vida. E aí um dia do nada, minha mãe vira para mim e fala assim, Ruth,
Sua avó perguntou se você não quer morar no apartamento da Bartolomeu. Eu falei, oi? Falei, como assim, mãe, morar no apartamento da Bartolomeu? Porque se você for morar lá, vai ajudar ela e tal, não sei o que. Eu falei assim, mãe, mas por que minha avó tá oferecendo apartamento? Ela falou assim, minha filha, não sei. Porque ela falou que não faria isso pra neto nenhum, mas pra você ela faz. Mais um milagre de Deus. Então, assim, quando ele Milagre falou que o atrás de coração eu do falei, rei tá na mão do oi? Senhor, foi isso. Assim. O rei no caso era meu. Não, assim, é que, cara, às vezes a gente coloca dificuldade, é impossível fazer tal coisa porque depende de tal pessoa. Cara, o coração dessa pessoa tá na mão do Senhor, sabe? Ele Pra move Deus o que nada ele é tiver que impossível. mover pra fazer, nada, sabe? nada. E no final das contas a gente saiu, né? A gente saiu até com... A gente chegou a receber a ordem de despejo? Recebeu, né? Não, a gente Foi ia receber, antes, mas né? a gente pagou tudo. A e gente ia fala- receber a ordem de Na despejo. verdade, a gente tinha não mais um ano de recebeu. contrato e a gente não pagou multa nenhuma. Assim, eu falei pra senhora, ó, ou eu saio agora, ou então eu vou ter que receber o despejo, porque eu não tenho como pagar o próximo mês. E ela conversou com a dona do apartamento, que era uma advogada, ela conversou com a dona e ela falou, não, a dona liberou vocês sem pagar nenhuma multa, vocês podem ir Entendi. embora. Não teve isso? Caramba. Então a gente Vocês saiu foram sem vivendo pagar milagre nada. atrás de assim. Não, milagre, né? milagre atrás de milagre. E aí entrou o Xalite na nossa vida. Que eu trabalhava numa baia, né? Eram várias baias, era a baia do pastor e o auxiliar, né? E aí o Xalite chegou lá meio de paraquedas, a gente parou numa baia lá e eu não sabia qual era dele, não sabia pra onde que ele ia, o que que ele ia fazer da vida dele. Ele ficava lá, e ele daquele jeitão dele, quietão, meu amigão. Aí ele ficava meio quietão assim, né? Ele não tinha muito, ele não falava muito. Só que eu via que ele sempre saía e voltava num certo horário, tal dia. Aí eu, cara, o que esse cara fica fazendo? Porque ele sempre sai nesse mesmo horário. Aí um dia eu fui falar com ele, eu falei, pastor, o que você faz? Que você sai sempre quarta-feira, tal horário, não sei o quê. Tipo, alguma coisa? Ele, não, é porque eu gravo o culto de Portugal, que eu tô fazendo um culto online lá pro pessoal do Porto, porque a gente vai pra lá, não sei o quê. E eu, caramba, que legal, pastor. Então, se você precisar de alguma coisa, você me fala, porque assim, como eu trabalho aqui, a gente movimenta algumas pessoas. E às vezes, cara, ele não tinha gente para fazer louvor, ele não tinha gente para gravar, porque ele ele do jeito dele de não querer incomodar, de não Sim, querer pedir, ele não Fazia fazia. tudo sozinho. E eu comecei a fazer para ele. Então eu pegava, montava a banda, montava o pessoal que ia cantar, montava o pessoal que ia fazer, e aí eu fazia intercessão, ele dava a palavra, e a gente começou a viver juntos aquilo ali, mesmo sem conhecer uma pessoa que estava aqui. Mas a gente estava ali. E aí um dia eu chamei a Ruth, falei, amor, faz o louvor lá, pô, o cara tá precisando, pô, não tem ninguém hoje, não sei o quê, pô, pelo amor de Deus, volta, vem aí, toca aí, por favor. E a Ruth veio com voz e teclado. E aí a gente lá, a Ruth tocou, e aí ele veio falar comigo e falou, meu irmão, queria você lá comigo. Pô, Ruth, fica lá no Ministério de Louvor, assumir, você vai lá cuidar comigo, e a gente vai junto. Que ele já tava com a data certa pra vir pra cá. Ele já meio que sabia que ele vinha numa certa data, ele vinha num período e eu assim, tipo, tá, beleza, vamos ver, né? E aí a gente começou a orar sobre e, cara, Não, chegou ele em casa, falou assim, amor, o pastor Xalite chamou a gente pra ir pra Portugal. Eu falei, como assim pra Portugal? Aí ele falou assim, não, é porque ele vai pra Portugal, vai abrir a igreja do Porto e tal, não sei o que, ele queria que a gente fosse pra lá pra estar com ele, abrir a igreja junto com ele. Eu falei assim, tá bom, vamos orar. A minha resposta pra tudo. Vai fazer o Minha resposta pra tudo, vamos orar. Eu falei assim, tá bom, vamos orar. E aí a gente foi orando e tal, e aí eu senti uma paz assim no meu coração. Sabe aquela coisa tipo assim, é isso. Orei. E Deus confirmou, Deus não falou comigo, Deus não usou ninguém pra falar comigo. Eu só fui tomada de uma paz que eu E você nunca tava senti. grávida, né? Tava grávida da Gabriela. Nunca senti na minha vida uma paz assim. Eu falei assim, é isso. Só que aí, em contrapartida, o que aconteceu? O Bernardo, as coisas foram acontecendo, só que de uma forma um pouco difícil, né? Porque tinha que ver documento aqui, tinha que ver apartamento, tinha que ver um monte de coisa à distância, e as coisas não estavam se firmando muito bem, e aí ele ficou um pouco com medo, ele tinha muito medo de não dar certo, não sei o quê, como é que vai fazer, vai movimentar tudo, a gente vai vender tudo, não sei o quê, não. Eu falei assim, amor, Deus falou, tá falado. A gente já recebe essa palavra desde que a gente namora, a gente já sabe que isso vai acontecer. E, curiosamente, quando eu estava grávida da Giovana, a gente recebeu uma palavra de que as nossas filhas seriam alfabetizadas em outra língua. Então eu falei assim, ó, a gente tem aí
Um tempo. certo tempo, né? Porque a alfabetização é ali por 5 Sim. anos, 5, 6 anos. Falei assim, olha, a gente tem esse tempo aí, então a gente já sabe que a palavra tem um certo tempo, se ela se cumprir, amém, se não, amém também. E eu falei, cara, confia, a gente já recebe essa palavra há muito tempo, é isso que Deus tem pra gente, vambora. Só que eu sempre fui muito desapegada, assim, sabe? Apesar de ter minha mãe, que eu sou apaixonada, né? Meus irmãos, que eu sinto muita saudade, né? Minha avó, minhas avós, minhas tias, enfim, meus primos. Eu sempre fui muito assim, porque eu acho que é porque eu sempre recebi tanta palavra desde adolescente, desde os meus 11, 12 anos que eu recebo palavras que eu vou embora do Brasil. Então, assim, eu acho que eu sempre me preparei emocionalmente pra Ir embora. ir, sabe? Então, assim, eu nunca me apeguei muito às coisas, às pessoas, assim, no sentido de me Entendi. prender, sabe? Eu amo muito, eu sinto falta, mas assim, aquilo não me prendia. E ele não, ele tinha, meus amigos, minha avó e não sei o quê, ele tinha uma preocupação com a avó dele, que já era idosa, e não sei o quê. Eu falei assim, irmão, mas Deus falou, vambora. Aí Ele vocês, vai cuidar. vocês aceitaram, então. Ele vai cuidar. Sim, a gente aceitou. Só que nessa época ele tava nesse medo. Não, não vai. A gente vai. A gente não vai. A gente vai. Sim. Aí eu falava assim, ai meu Deus do céu, eu não aguento mais isso. Aí eu comecei a mexer meus pauzinhos, eu falei, a gente vai. Vambora. Aí a gente começou a se movimentar, vendemos tudo, nossa. Vendemos carro, vendemos tudo na nossa casa, que era nosso, a gente vendeu. E aí, até que um dia, eu simplesmente comprei a passagem e mandei pra ele. Tá comprada. A minha única... minha única questão pra vir pra cá era... Eu não saio daqui grávida. Porque a Gabriela tava pra nascer. O pastor Charlite vinha em maio. Eu falei assim, filho, eu posso ir. Ela nasceu, eu pari, eu posso entrar no avião. Agora, sair daqui grávida eu não saio, porque eu não sei como é que era o sistema, eu não sabia como era o sistema de saúde daqui, eu não sabia nada daqui, e isso me deixou, de uma certa forma, insegura. E o meu sogro já estava lá pronto para me fazer meu parto. Eu falei, cara, se eu disser para ele que eu vou partir grávida, ele vai me matar, eu não vou nem fazer isso. Vamos ter a Gabriela e depois a gente vai. E aí, Gabriela nasceu. Fui falar com a pediatra, falei assim, olha, quando é que eu posso ir embora do país com uma bebê recém-nascida, sem perigo? Ela falou 3 meses. Eu falei assim, então, eu não tenho esse tempo. Falei assim, eu vou ter que ir um pouco antes, porque a minha passagem já está comprada. Ela, então por que você está me perguntando? Eu falei assim, não, é porque eu preciso saber qual é o mínimo do mínimo para não ter risco para ela. Sim. Aí ela falou assim, não, então dá as primeiras vacinas e vai embora. Eu falei, então beleza. Gabriela tomou as primeiras vacinas, no dia seguinte a gente estava no avião. Vindo pra cá. Nossa. Legal. E quais têm sido as maiores, assim, diferenças que vocês têm visto? Como ministra de louvor e como uma pessoa que faz tudo da igreja. Tudo aqui. O que são as maiores diferenças e as maiores desafios, assim, que vocês têm enfrentado aqui em Portugal? O maior desafio, cara. Eu acho que a disponibilidade, aqui você acaba que o trabalho te consome de uma forma assim. Vida de não sei, imigrante, né? Parece que aqui as horas são menores do que no Brasil. Parece que sim. no Brasil você tem mais tempo para fazer as coisas. Você pisca, já E acabou você, o tipo, dia. acabava assim, você falava, não, beleza, dá pra eu ir numa cela, dá pra eu fazer tal coisa, não sei o que, e tu olhava, cara, ainda são 9 horas da noite, vou fazer tal coisa, e se tu piscar meia-noite, tu fala, caraca, eu vou ter que acordar cedo, mano, como é que eu vou fazer? Então, assim, essa parte de disponibilidade, assim, de tempo pra você conseguir fazer as coisas, eu acho que é uma coisa que eu falo pra Ruth, assim, eu tenho sentido muito, assim, parece que eu respiro e eu acordo e vou dormir trabalhando. Entendi. Assim, eu não... Às vezes é uma questão minha, assim, eu não consigo. Às vezes eu falo, não, vou fazer tal coisa essa semana. E quando passa a semana, eu falo, cara, não consegui fazer. Mas você sente que é tipo essa coisa de conciliar família com trabalho, com igreja, com... É porque minha rotina basicamente eu saio de casa de manhã cedo, vou trabalhar. Chego em casa por volta de umas 6 e qualquer coisa, e as meninas já estão lá prontas me esperando para ser o melhor pai do mundo até a hora delas dormirem. Sim. E aí é a hora que eu tenho um tempo com elas, da gente brincar, da gente fazer, de dar janta, de dar
enfim, escovar os dentes, botar na cama, ler história, devocional. oração, não sei o quê, e botar pra dormir, entendeu? E quando eu olho nessa hora já são, tipo, 10 horas da noite, sei lá, Entendi. 9 e pouca. E muitas das vezes a Ruth sabe, eu deito junto com elas pra botar pra dormir e eu durmo junto. E aí eu acordo, tipo, 2 da manhã. Elas que te botam pra dormir. Válido, E eu fico, válido. tipo, cara, e Quase agora? isso. Já passou. Tipo, se eu tinha que cuidar de alguém, se eu tinha que mandar uma mensagem pra alguém, Já já não dá foi. mais, são 2 da manhã. E amanhã eu vou Entendi. tentar. E aí que então assim, Mas repetindo. acho que essa parte, assim, é uma coisa que eu sinto muito. Mas talvez por conta de ter vindo de uma época que eu estava trabalhando full time na igreja. Então, assim, eu acordava, ia para a igreja e cuidava de, sei lá, era 110 células. Eu cuidava disso tudo, eu tinha tempo para cuidar dos líderes, cuidar de pessoas. E eu vivia isso. Era só isso a minha vida, entende? Então, e aí chega aqui, tem que trabalhar e, enfim, aqui você é imigrante, trabalha do que dá, entendeu? Então, assim, acho que isso tem sido um grande desafio, assim, às vezes eu falo, pô, eu queria estar fazendo tal coisa, mas ao mesmo tempo aquela certeza de, eu sei que Deus está Tô na cuidando, vontade eu de sei Deus. que, tipo, Sim. não é o trabalhar demais, sabe? Ele sabe que eu tô fazendo para sustentar, para sobreviver aqui dentro, senão Sim, não dá. eu vou embora, meu irmão. Entendi. Então, mas acho que esse é um desafio, assim, acho que o tempo para mim aqui tem sido um desafio, assim, saber entendi. equilibrar. E E pra pra você, você, Ruth? Ruth, como é que é? Isso do Ministério de Louvor. E até em relação às pessoas, assim, que servem. Você vê muita diferença das pessoas que serviam no Brasil pra cá? É diferente, porque assim, lá na sede já tá tudo muito estabelecido, né? E o Ministério Atitude lá já tem uma certa relevância, né? Então, querendo ou não, é ruim dizer isso, mas acaba sendo uma verdade, infelizmente, né? Isso acaba sendo um atrativo para muita gente. Tem muita gente que quer, né, tá no ministério ali de louvor porque quer Sim. essa visibilidade que o Ministério de Louvor naturalmente dá, né? Você querendo ou não, né? Porque você tá ali de frente e tal, as pessoas te veem, você canta, você faz, né? Enfim. Então, lá, por já ter aquela estrutura toda, né? Muitas pessoas, o ministério lá é muito grande, né? Se vocês forem ver até o último especial que eles até colocaram no YouTube, uma coisa gigantesca, né? Então, assim, tem muita gente disponível, né? E começar uma coisa do zero, por um lado tem um lado que é muito positivo e um lado que é muito negativo, né? O lado muito positivo é porque você tem a possibilidade Sim. de começar A algo do experiência zero, de fazer sim. parte. E né? ver De crescer. fazer, exatamente, de ver essa... Cara, a gente lembra lá no hotel, quando a gente começou a igreja no hotel, 35 pessoas que a igreja tinha, e o Ministério de Louvor eram aquelas mesmas, todo domingo lá, né? O Matheus estava lá também, via, todo domingo a gente tinha que montar o som todo, acabava o louvor, desmontava tudo, então aquela correria toda. Então, assim, é as mesmas pessoas, então, assim, é legal você ver esse desenvolvimento, esse crescimento, ainda mais o lugar que a gente tem chegado enquanto Ministério de Louvor, né? A relevância que a gente tem tido, né? Em relação a Portugal, em relação a outras igrejas aqui de Portugal, isso é muito legal. Mas você acaba desgastando muito alguns, sabe? Exatamente por não ter tantas pessoas disponíveis, né? Alguns acabam se cansando muito mais. Então, assim, Sim. essa é a parte que eu diria que é negativa, né? Então, a gente está nesse processo aí de crescimento, né? Mas eu vejo muito a graça de Deus, sabe? A bênção de Deus sobre a nossa igreja. A gente apesar de ser uma igreja muito nova, é uma igreja que está crescendo muito rápido, né? O nosso Ministério de Louvor é um ministério que tem tido muita relevância, que tem tido muita visibilidade e não digo só tecnicamente falando, não digo só pela estrutura que a gente tem, mas principalmente por aquilo que a gente carrega, sabe? Pela presença de Deus que é atraída em cada ministração, né? Pelas pessoas que a gente que vieram para cá, né? E que carregam a presença de Deus, né? E como líder, uma coisa que eu sempre falo com todo mundo, né? Que entra no ministério, é óbvio que a gente vê a técnica como algo relevante, é algo importante, porque a gente quer entregar excelência,
não só para o Senhor, né? Principalmente para o Senhor, mas também para as pessoas, porque ninguém quer ouvir uma pessoa que canta mal ou alguém que toca mal, né? Porque os nossos ouvidos Agradece. agradecem. Mas, muito mais do que isso, é a presença do Senhor, é a unção, né? E isso, para mim, é o mais importante. Você pode ser a melhor cantora do mundo, mas se você não tiver a vida com Deus, Não para adianta de mim, nada. você É verdade. não importa, sabe? Então. Não que você não importe como pessoa, mas assim, para mim você não é interessante para o ministério, Sim. entendeu? Muito legal isso. Então, assim, isso para mim é o primordial. Então, é uma coisa que eu bato muito na tecla com o pessoal do louvor. Tem que buscar Deus, tem que ter vida com Deus, tem que ter vida devocional, tem que buscar isso do Senhor, né? Porque é a presença que faz diferença, no final das contas. É verdade. É a presença que vai mudar tudo. E para vocês, qual que tem sido assim a maior alegria de fazer parte do que Deus está fazendo aqui em Portugal? O que vocês têm visto assim Deus mover e como que isso tem impactado assim a vida de vocês depois de tanto tempo de ministério lá no Brasil e agora vivendo isso aqui em Portugal? Qual que tem sido o impacto disso na vida de vocês? Cara, eu acredito que a minha maior alegria hoje aqui é a gente conseguir, aos poucos, estar trazendo o amor de Jesus para o povo daqui, sabe? Porque quando a gente veio para cá, que né, o Chalito sempre fala, né? Ah, porque quando ele veio, ele falou que ia vir para cá, ah, lá é cemitério de pastor, lá não sei o que, lá não sei o que lá. Ah, tem não sei quantos por cento, meio por cento lá é Super animador, né? evangélico, não sei o quê. E você fica meio temeroso. Você fala, cara, às vezes até a gente se acovarda de falar alguma coisa de, ai, pô, mas eu tô aqui num lugar que eu sei que eles não gostam, como é que eu vou falar? Então, assim, pô, cara, a gente teve o batismo que tinha, sei lá, agora esse último batismo, teve angolano, teve português, teve várias nações se batizando, sabe? Então, a minha maior alegria é ver que a gente está sendo relevante aonde a gente está, sabe? Sim. Que a gente não está aqui para ser uma igreja para brasileiros, que a gente está aqui para realmente transformar uma nação, entende? Então, acho que a minha maior alegria hoje é quando a gente vê um português, assim, levantando a mão para aceitar Jesus, ou no batismo, aquele cara reconhecer, e aí é o que reafirma a nossa fé, né? De falar, caramba, cara, realmente existe um Deus que, cara, ele alcança todos. Sim. Por mais que o cara possa ser o cético que for, o cara ateu que for, fale que não acredita. Mano, esse cara foi tocado por Deus, mano. Alguma coisa esse cara viu que fez ele querer entregar a vida para Jesus. Então, eu acho isso muito legal, mano. E até encoraja a gente de que, por mais que tenha todas essas dificuldades, né, que o pastor falou, não é nossa responsabilidade converter as pessoas. Pois É a é. responsabilidade do Espírito Santo. A gente só tem que estar disponível Sim. para fazer, né? E eu acho que de alguma forma, né, uma coisa que a nossa igreja, o nosso pastor, né, bate muito na tecla, né, de ter esse coração missionário, sabe? De que vai em qualquer lugar realmente e tá ali pregar a palavra sendo um verdadeiro cristão. Não necessariamente você precisa chegar para alguém e ficar falando, né? De Jesus e falar e tal, mas às vezes é uma atitude que você Sim. tem, Você às viver. vezes é algo que você, um olhar, um sorriso, um abraço, Verdade. né? E que faz toda a diferença, porque a gente está num lugar que tem uma certa frieza, né? As pessoas não têm... O brasileiro é muito caloroso, né? Mas o europeu já é um pouco diferente, né? Então, às vezes, as nossas atitudes que tocam o coração das pessoas, assim, de uma forma que já fazem com que elas abram o coração para receber aquilo que a gente tem, que a gente carrega, que é Jesus, né? Eu vejo até pelas coisas que o Bernardo me conta do trabalho dele, às vezes ele vai fazer lá as entregas e tal, aí veio uma senhorinha, né? E aí ele já fala, nossa, esse menino é muito simpático, esse menino é muito querido, né? E aí já quer ele ficar conversando com ele e isso já é uma oportunidade, Sim, já é um coração Uma aberto, porta aberta. né? E é uma terra fértil pra gente só soltar uma sementinha. Então, às vezes, mesmo com que a gente tenha dificuldade, e eu particularmente tenho essa dificuldade de ficar falando, meu pai não, meu pai entra no Uber, você conhece Jesus? Meu pai já assim, impressionante. Reto e direto. Reto e direto. Eu não, já fico um pouco mais tímida, né, de abordar a pessoa e tal, não sei o que, não, mas às vezes uma atitude, um abraço, né, um sorriso, perguntar pra pessoa como é que você tá, né? Uma vez eu nunca vou esquecer, uma
menina que depois ela se tornou uma amiga minha, ela no início ela falava assim, Ruth, eu nunca entendia por que você me perguntava se eu estava bem 2 vezes. Eu falava assim, você tá bem? Ela falava, tá, tudo bem. Mas tá tudo bem, todo mundo responde. É automático. Você tá bem? Tá tudo bem. bem. A pessoa pode estar destruída por dentro, mas ela fala, tá tudo bem. Automático. Por quê? Porque as pessoas elas não estão abertas realmente para ouvir os nossos problemas. A maioria, né? Elas não estão realmente. É uma coisa mais cordial. Você tá bem? Oi, tudo bem? Né? E eu sempre perguntava, mas tá bem mesmo? E ela nunca entendia por que eu fazia isso. E aí, das primeiras vezes, ela falava, tá, tudo bem. Aí, à medida que eu fui perguntando isso, ela foi... Toda vez que a gente se encontrava, ela foi se abrindo. Até que ela, uma vez, ela vomitou tudo. E ela falava assim, gente, eu não entendia por que você fazia isso. Mas é porque você realmente estava preocupada, querendo saber se eu realmente estava bem. Eu falava assim, sim, mas é porque eu realmente me importo, né? Se eu perguntei, é porque realmente me importo. Né? E a gente não vê isso. Pequenas atitudes fazem toda a diferença. Toda a diferença, entendeu? E isso a gente já abre, assim, uma porta pra gente conseguir plantar a semente que a gente precisa e o resto o Espírito Santo faz. Amém. É isso. Naturalmente. E qual para vocês é o maior conselho que vocês poderiam dar para uma pessoa que tem vontade de migrar em função de ser um missionário, ou tá aqui, tá meio perdido, não sabe o que fazer, ou ouviu alguma coisa de Deus e tem um direcionamento, mas tá com medo, tá inseguro, ou alguma coisa que vocês receberam ao longo do processo de vocês de imigração, o processo de vocês e vocês gostariam de compartilhar? Cara, acho que foi aquilo que eu falei lá no começo. Se você tem uma palavra de Deus, ele vai abrir a porta, ele vai fazer e vai acontecer. Mas se você não tem uma palavra de Deus, cara, não coloca ele para você fazer o teu sonho. Sim. Porque o que a gente ouve muito é, não, Deus falou comigo, sei que lá, e quando começa a crise, Deus já não falou mais. Ele já começa a questionar se Deus falou ou não. Cara, tem uma palavra clara de que Deus te direcionou para isso. Para missão, para qualquer coisa que seja na tua vida, para trabalho, para qualquer coisa. Eu me lembro que agora há pouco tempo eu fui comprar um carro porque eu ia para um trabalho que precisava de um carro. E, cara, assim, um amigo meu que trabalhava junto comigo comprou um carro muito mais caro do que eu queria comprar. E eu não consigo comprar o carro. E eu tentando comprar o carro, tentei em várias concessionárias e não conseguia comprar o carro. E até que Deus falou para mim, amigo, não é para você comprar o carro. E eu, senhor, mas eu tô tentando pagar aluguel do carro que eu trabalho. Eu não queria, eu queria ter o meu. Não, eu não quero que você compre o carro. Eu não entendo o porquê. Mas eu sei que ele falou e eu sei que tem um porquê. Talvez daqui a um tempo eu não esteja aqui e eu falo, caraca, Deus me livrou de ficar pagando 10 anos um carro, 5 anos um carro. Mas ele falou, pronto, beleza. Ele falou que não é para comprar um carro, ok, eu não vou mais comprar, não vou mais procurar carro. Vou pagar aluguel o tempo que for, mas ele falou para não comprar. Então, eu acho que isso faz você ter certeza das coisas, cara. A melhor pessoa para você questionar na vida é Deus. Sabe, a melhor pessoa. Você fala para ele, pô, senhor, mas tu falou comigo. Eu ouvi de você. E aí, realmente vai ser, se você ouviu ou não. Mas eu, assim, quem quer fazer o que for, cara, tem uma palavra clara de Deus. Se Deus falar para você, vai, vai. Também não se acovarda. Não deixa ele falar, vai, e você, mas eu não sei se eu não quero ir. É ter o temor do Senhor, né, que movimenta a gente, mas não o medo que paralisa, né? Exato. E é muito interessante isso, porque quando a gente recebia as palavras de sair do Brasil, tanto eu quanto o Bernardo, a gente falava assim, mas como que isso vai acontecer, né? Porque a gente não vai comprar uma passagem aqui e, vamos escolher um destino. Não, a gente nunca fez isso. Então, assim, Deus, ele move pessoas, ele move circunstâncias, ele move o que ele tiver que mover para que a palavra dele se cumpra. Então, assim, se ele deu a palavra, Senhor, mas eu não vejo nada, não interessa. A palavra que ele deu para Abraão foi, só sai da tua terra, da sua parentela e vai para a terra que eu vou te mostrar. Aonde é que tá a terra, Senhor? Eu não sei, mas só vai. Aqui eu vou mostrar. Só. E isso, assim, trabalha a nossa fé, né? Isso é um trabalho da nossa fé também, na nossa confiança no Senhor. Então, aprender a descansar, aprender a depender. E, nossa, eu acho que isso é uma das coisas mais difíceis para o ser humano. Ainda mais
Na época que a gente vive, onde a gente quer controlar tudo, a gente quer ter as coisas ali debaixo do nosso controle, né? Verdade. Enquanto a gente tá controlando tudo, tô seguro, tô controlando, tá tudo bem. Se perde o controle, meu filho, parece que o chão sai. Acabou o chão, não tem mais chão. É. E nós somos constantemente convidados a viver a dependência do Senhor. Vamos viver a dependência. É isso. Então, é confiança, dependência, fé. E isso, de certa forma, é um convite também para a gente viver essa vida de intimidade. Porque só ouve de Deus quem está perto de Deus. Não tem como você ouvir. E é muito engraçado que na própria história de Abraão, em vários momentos, Abraão levantava tendas, né? Para a presença do Senhor. E ele tinha comunhão com o Senhor. Então, assim, tem que estar perto. Não tem, Senhor, vou para fora, mas para onde? Ele tá vivendo a vida de qualquer jeito. Não tem como. Sim. Entendeu? Então, essa constância, né? De intimidade, de fé, de confiança, de dependência. E crer que o Senhor, o Deus que falou é o Deus que vai cumprir, o Deus que abre a porta é o Deus que vai sustentar. E acho Amém. que esse é o Amém. principal. Muito bons conselhos, muito boa conversa. A gente ficaria aqui muito mais Nossa, tempo, como a gente sempre muito fica, né? Na verdade. Mas é isso, gente. Foi muito bom receber vocês. E um muito bom prazer. ver o que Deus tem feito aqui. Vocês podem seguir a Ruth também, gente, nas redes sociais, @euruthdepaula. Verdade. Muitos Tem projetos projetos novos pro ano que vem. vindos por aí. Se Deus quiser. Eu acompanharia se fosse É vocês. isso. Eu acompanhei também. E obrigada, gente. A gente ama vocês do fundo do nosso coração. A gente está muito A gente feliz que também. vocês estão aqui, de poder compartilhar com as pessoas mais da história de vocês também. E para finalizar, a gente gostaria de pedir que um de vocês orassem para finalizar esse episódio, que foi muito importante. E nada melhor do que fechar com uma oração. Amém. Amém. Ó, Com certeza. amém. Amém, Senhor. Nós queremos te dar graças, Pai, por quem tu és, Pai. Muito obrigado, Jesus, pelo teu amor, obrigado pelo teu cuidado, obrigado porque o Senhor continua sendo bom, Pai. Muito obrigado, Jesus, por esse lugar, muito obrigado por esse podcast, obrigado por cada vida que está envolvida aqui, Pai. Senhor Deus, que eu peço que o Senhor possa alcançar outras vidas através desse podcast, Pai, que esse podcast possa ser um podcast, Pai, relevante para esse país, para Amém, essa nação, Jesus. para esse continente, Pai. Senhor Deus, em nome de Jesus, Pai, que vidas possam ser alcançadas através desse podcast, Pai. É o que eu te peço. Abençoa a vida de cada um envolvido aqui, Pai. Abençoa aqueles que estão ouvindo e estão com o coração ainda duvidosos do que o Senhor tem para a vida de cada um. Pai, que hoje seja um dia de certeza, Pai. Que o Senhor Amém, possa Senhor. falar com cada um, dando certeza, convicção do propósito, do chamado na vida que o Senhor tem de cada uma das pessoas que estão ouvindo esse podcast, Pai. E nós te agradecemos por tudo, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Valeu, pessoal. Até o próximo episódio. Curte esse episódio e segue a gente nas redes sociais também. Um beijo. Tchau, tchau. Tchau.